galera empreendedora, tudo bom com vocês? Eu me chamo Idalene Dias e no vídeo de hoje eu vou contar exatamente isso que está no título. Como eu empreendi com 11 anos de idade. Então puxa uma cadeirinha, senta aí e vem comigo. Então, eu tinha 11 anos de idade, eu estava ali na quinta série, na antiga quinta série, que hoje é o 6º ano, né, do ensino fundamental. E isso já faz um tempinho, né, tem 16 anos que isso aconteceu. Então, eu era uma criança de 11 anos que sempre fui apaixonada por empreendedorismo, sempre quis ser independente, na verdade. Desde criança eu sempre pensei assim, eu quero ser independente, quero trabalhar. E com 11 anos, quem que ia dar um emprego pra mim, né? Quem que ia dar um emprego pra uma criança de 11 anos? E um dia eu tava na escola e aí eu tava conversando com uma amiga e aí a gente falou assim, eu falei, nossa, seria legal, né, se tivesse bombom pra vender aqui na escola. Aí ela falou, é verdade, não tem. A gente comia o lanche e não tinha um docinho, né? Criança adora docinho. E aí eu comecei a pensar naquilo. Eu pensei, e se eu começar a vender bombom? Aí eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, né? Na época eu não sabia que aquilo era uma pesquisa de mercado, mas eu comecei a perguntar para os colegas, para os amigos, comecei a perguntar, se eu trouxer bombom para vender, você compra? E aí eu fui perguntando para um, para outro, eu fiz uma pesquisa, né, se a pessoa compraria, qual o preço que a pessoa estava disposta a pagar pelo bombom, qual a marca de chocolate que a pessoa mais gostava. Então eu fui coletando aquelas informações e aí eu fiquei aguardando no capital, né, ter um investimento no meu negócio. E aí o que acontecia? Todos os meses minha avó costumava me dar R$5. Era como se fosse uma espécie de mesada, né? E aí sempre que ela recebia, ela me dava R$5. Eu já fiquei pensando aquilo. Pensei, quando eu receber o dinheiro que minha avó vai me dar esse mês, eu vou comprar o bombom pra eu começar a vender. E aí nisso, quando ela me deu os R$5, eu passei no supermercado, comprei uma caixa de bombom. Eu lembro muito até hoje, eu comprei uma caixa de bombom da Lacta. Porque na época eu não pensava assim em eu mesmo fabricar o bombom, não, né? Na verdade eu nem conhecia gente que fazia bombom caseiro, eu nem sabia que tinha como fazer. E aí comprei uma caixa de bombom que foi tipo R$4,85, R$4,90, alguma coisa assim, que foi um pouquinho menos do que os R$5. E pedi minha mãe uma vasilha, uma Tupperware, né? Mãe, me empresta, precisa. Eu falei pra ela, né, que eu ia vender bombom, ela achou muito bacana. Ela se não der certo, pelo menos a gente come esse chocolate. E aí eu falei, não, mãe, mas vai dar certo. Aí ela, vai dar certo sim. Aí me emprestou a vasilha, só deu recomendação, né, de toda mãe. Não quebra minha Tupperware. Aí eu, não, pode deixar. Coloquei o bombom, levei pra escola no outro dia. Comecei a oferecer. Eu era muito tímida, então eu ficava assim, meio com vergonha, mas aí eu tinha umas amigas mais desinibidas que ofereciam, compraram, e aí eu já comecei a vender e vendi tudo no primeiro dia. Voltei pra casa, eu tinha vendido a caixa toda, que a caixa vinha com mais ou menos uns 20 bombons. Eu sei disso porque eu vendia por 50 centavos a unidade do bombom. E eu voltei com R$10 pra casa. Pensei, tô rica, estourei, R$10, uma criança de 11 anos no primeiro dia. Só que aí eu pensei, eu fui esperta, eu pensei, não vou comprar só uma caixa de bombom e gastar os outros R$5, não, vou comprar 2 caixas de bombom. Comprei 2 caixas de bombom, fiz o mesmo processo, voltei pra casa, comprei no supermercado, levei no outro dia. Vendi tudo. Já vendi R$20, né? E aí, na volta, fiz o mesmo processo. Comprei 2 caixas de bombom. E aí eu comecei a vender 2 caixas de bombom. E aí o que eu vi que era uma quantidade boa pro tamanho da minha escola, que era uma escola pequena. E aí eu comecei a levar todos os dias. Todos os dias eu levava. Aí logo fui naquelas lojas de R$1,99, comprei 2 vasilhas iguaizinhas, bem bonitinhas, assim, pra devolver da minha mãe, né? Porque ela já tava cobrando. Menina, você tá ganhando seu dinheiro, compra sua vasilha. Aí eu comecei a levar e eu vendia todo dia. E aí nesse processo, todos os dias, quando eu voltava da escola, eu ia de bicicleta, passava em frente ao supermercado, já comprava a minha matéria-prima, né? O meu bombom pro outro dia e colocava na geladeira, no outro dia eu vendia. Lá em casa, se alguém quisesse comer meu bombom, tinha que pagar os mesmos 50 centavos que eu cobrava lá na escola. Então,
Eu vendia, aí eu comecei a vender, vendi muito bem. Vendia, às vezes, antes de chegar na escola, eu já ia chegando, já vendia tudo. Então, já vendia uma boa parte. Durante o recreio, né, eu vendia o restante. E foi uma época bem bacana, porque eu comecei a perder a timidez, que eu era muito tímida. Eu era uma criança nerd, né? Eu sempre fui muito nerd. E eu era tímida, bem aquele estereótipo, criança que senta na frente, que é tímida, que quer fazer as coisas, mas que tem vergonha. E aí nessa época eu comecei a perder a timidez, porque eu tinha que oferecer o bombom, tinha que negociar e vender. Então, isso foi bem importante no meu desenvolvimento, porque uma criança, né? E nessa época eu consegui ser um pouco mais independente, porque como eu falei, essa questão da minha timidez ia para casa também. Eu tinha vergonha de pedir as coisas dentro de casa. E nesse período eu tive uma certa independência, então quando eu queria um lanche eu não precisava pedir dinheiro. Se eu queria comprar um refrigerante, que eu lembro na época, não era como hoje em dia que a gente toma refrigerante a qualquer momento, né? E tudo que eu queria, lápis, eu adorava canetinha colorida, lápis colorido, essas coisas de papelaria, né? Eu adorava comprar, eu ia na papelaria, comprava com meu próprio dinheiro. Então eu lembro que eu ficava muito feliz de poder comprar alguma coisa com o meu dinheiro, com o dinheiro que eu mesma trabalhei. E nisso eu me senti muito independente, né? Consegui comprar as coisas que eu queria. Na época eu não tinha a mentalidade ainda de poupar, de comprar algo com valor maior, mas assim, mudou a minha vida no período, eu poder fazer isso. Então eu vendi durante toda a quinta série, quando eu tinha 11 anos, sexta série também eu vendi, aí na sétima série eu mudei de escola, mudei de cidade e parei de vender, parei a venda de bombom. Aí eu mudei de cidade, na outra cidade eu ainda não conhecia ninguém na escola, aí eu fiquei meio com receio, mas fiquei assim uns 6 meses só sem vender. Quando começou a oitava série, já comecei a vender de novo. Aí eu já trouxe outra pegada, que aí eu já conheci os bombons caseiros. Aí eu já vim com outra pegada, já corri atrás para aprender como que fazia bombom. Minha mãe me ajudou. E aí, nisso eu comecei a fabricar os bombons. Aí eu fazia degustação para saber quando eu ia lançar um sabor novo, né? Fazia uma degustação, levava, dava uns bombons, fazia uns mini bombons bem pequenininhos assim. E dava de graça para os meus clientes, para eles experimentarem, saber se aquele sabor era bom. Então, foi uma época que eu comecei a testar coisas que davam certo. Aí, nessa escola nova, eu já tinha concorrência. Na escola antiga, eu não tinha concorrência, eu vendia só sozinha. Então, eu era um monopólio, né? Eu monopolizava o mercado. E quando eu vim para essa escola nova, não, eu já tinha uma concorrência. Aí eu já tinha toda aquela questão assim de, meu bombom, o bombom da concorrência. E aí eu comecei a trabalhar nisso de mim, fazer o que eu podia fazer para reduzir os custos. Nessa época eu já era engenheira de produção e nem sabia, né? Já começar a otimizar minha produção para produzir mais rápido, porque eu também tinha que fazer outras coisas. Comprar, onde que eu ia comprar um produto que era de qualidade e que eu ia pagar mais barato. Como que eu ia fazer para reduzir os custos. Então eu já comecei a pensar formas de ter mais lucro. Nessa época, se eu fazia um bombom, por exemplo, que a casquinha era mais fina, ele quebrava e desperdiçava, porque eu tinha que dar pro meu irmão, que o meu irmão era o controle de qualidade. Se quebrasse um bombom, ele comia. Então, tinha se combinado. Aí eu já ficava pensando, quebrou um bombom, vou ter que dar pro meu irmão, eu perdi o dinheiro daquela venda. Então, eu comecei a trabalhar essas coisas. Quantas camadas de chocolate que vai o bombom? Eu não vou desperdiçar produto e não vai ficar enjoativo pro cliente e ele não vai quebrar. Então, eu comecei a testar muita coisa. E isso eu tinha uns 13 anos de idade. Eu não tô falando de uma pessoa mais velha. Eu tinha 13 anos de idade, eu era criança ainda. Então, foi uma época muito importante para mim. Eu comecei a pensar o que é que eu queria fazer da minha vida. Foi a época que eu comecei a pensar o que é que eu queria fazer quando eu crescesse, né? O que é que eu vou ser quando... Eu quis ser muita coisa diferente, mas foi a época que eu comecei a pensar nisso, a pensar em trabalhar nessa área. Não no ramo alimentício que eu digo, na área, assim, de testar coisas, de otimizar a produção. Acho que foi um dos motivos que me levou a fazer engenharia de produção. Então, comentários
uma história louca sua do empreendedorismo. Quando foi que você começou a empreender? Quantos anos você começou a pensar em ter um negócio próprio? E para você ver como não tem idade. Empreendedorismo não tem idade. Não importa se você é muito jovem, se você já é adulto, se você é criança, se você é idoso. Toda hora é hora. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais!